Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Para quem não sabe ainda, os relatos ao vivo acontecem de segunda a quinta às 9 da noite, não mais às 10 da noite. É 9 horas da noite, relato ao vivo, ok? Então te espero lá de segunda a quinta, 9 da noite aqui no canal. Beleza? Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br, tá? Loja oficial do canal Assombrado. Desfocou. Beleza, então vamos ao relato. O relato não é muito longo, tá? E é sobre vidas passadas, ou reencarnação. E o relato é este daqui: A Velha no Espelho. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 40 anos e vou contar a minha história de reencarnação. Eu nasci de uma família de 4 irmãs, pais maravilhosos, e apesar da simplicidade, tive uma infância muito boa. Sempre tive percepção do mundo espiritual. Eu via vultos, eu tinha pressentimentos, etc. Por volta dos 8 anos, tinha o costume de olhar fixamente no espelho, até a imagem se distorcer. Eu fazia isso também, gente. Era uma brincadeira pra mim, assim. Eu ficava na frente do espelho e pá, eu bloqueava o olho sem piscar, assim, olhando nos meus olhos no espelho. E eu não piscava, e eu não tirava o olho daquele ponto que eram os meus olhos no espelho. E de repente meu rosto começava a mudar, parece que eu era outra pessoa. Mas pra mim isso era uma ilusão de ótica, uma distorção, por conta de ficar com o olhar fixado naquilo. Será que não era? Vamos ver. Então, por volta dos 8 anos, eu tinha o costume de olhar fixamente no espelho até a imagem se distorcer. Lá, ela fazia também, distorcia mesmo. E em 3 ocasiões eu vi uma senhora, que na época achei que era uma velha índia, por causa do penteado, que depois vim a saber que era usado por volta de 1850 esse penteado. Aqui ela mandou uma foto do penteado, tá? Só para exemplificar, é como se tranças saíssem daqui, fizessem uma volta e prendesse aqui, sabe? É uma trança que vem aqui e prende aqui. Continuando. Bom, começa aí os indícios de uma de minhas reencarnações. Lugares em que eu passava, como um casarão em ruínas na Marginal, o centro velho de São Paulo e Sorocaba, onde eu tinha parentes. Já na adolescência, aproximadamente com 13 anos de idade, lá em 93, foi pedido na escola que lêssemos alguns clássicos da literatura brasileira, e o meu escolhido intuitivamente foi Lucília. E ao ler o capítulo em que a personagem participa da festa na Igreja do Outeiro da Glória, eu tive a certeza que eu já tinha estado naquele lugar e naquela situação. Aí começou a minha grande vontade de conhecer o Rio de Janeiro e o Outeiro da Glória. Na época, sem acesso à internet, tudo era mais difícil, né? E quando comecei a trabalhar aos 16 anos, em 96, fiz a minha primeira viagem para o Rio. Infelizmente não pude ir ao Outeiro, pois os pacotes já tinham os passeios pré-definidos e a igreja não era um deles. Mas mesmo assim tirei uma foto quando passei por perto, a reconhecendo imediatamente. O tempo foi passando e em 2010 comecei um relacionamento com o Beltrano, que era da cidade do Rio. Nos encontramos por acaso em um site de viagens. Em 2012, me mudei para o Rio, a tão sonhada cidade, e conhecia todo o centro. E me interessei por todos os pontos mais antigos, os quais só os chamava pelo nome que era dado naquela época. Mesmo correndo tudo bem com o namoro, eu tinha o pressentimento que estávamos juntos para cumprir uma etapa e depois vivermos nossas vidas separados. Mas gostava dele e continuava. Beltrano não passava todo o tempo no Rio, tinha muitas viagens à Europa pelo trabalho,
fato que já sabia antes de começarmos a namorar e eu respeitava isso. Em 2013, eu ganhei de uma amiga, vendo a minha empolgação com a cidade nova, um livro que contava a história de um personagem de conduta duvidosa da nossa história. E ao ler o livro, me espantei com a familiaridade. O Beltrano falava exatamente as mesmas frases. Sim, as mesmas frases que o personagem do livro. Fui buscar mais informações e todos os lugares que me impressionavam, como o Casarão em Ruínas na Marginal, o Centro Velho de São Paulo e Sorocaba, o Rio, o Outeiro da Glória, tudo tinha relação direta com esse personagem. Busquei informação sobre a mulher que ele se relacionava no livro e vi a senhora que eu via no espelho. Depois de tanto tempo, eu vi que não era uma índia, mas sim uma senhora bastante velha e com penteado com tranças da época. Achando ainda que poderia ser coincidência, ou mesmo o espírito da senhora que me ajudava de alguma forma, não relacionei com reencarnação. O Beltrano ria e não acreditava em nada disso. Só um minuto, pessoal, que eu acho que o Matheus está chegando e tem chave na porta, eu preciso abrir. Só um minutinho. Voltei. Eu esqueço a chave lá e ele não entra. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Continuando. Então, o Beltrano, ele ria, não acreditava em nada dessas coisas. O tempo passou e em 2016 eu me mudei para a Europa. Já no novo país, em 2017, o Beltrano decidiu alugar um apartamento e desenvolver um tipo de trabalho em que eu pudesse ajudá-lo. O que deu tudo errado. Levamos um golpe e eu me encontrei na pior situação da minha vida. Vixe. Terminei o relacionamento ao descobrir uma mentira do Beltrano, que, pasmem, tudo ocorreu exatamente como no livro. Tudo nos detalhes, a mentira foi a mesma. Até a nacionalidade dos envolvidos foram as mesmas. Aí eu me dei conta que não existe acaso nessa vida. Passados 2 anos, tudo muito bem, sem nem mesmo ter mágoa pelo acontecido ou do Beltrano, eu conheci outra pessoa, o fulano. E um pouco antes da pandemia, em fevereiro, março, por aí de 2020, eu fiz uma regressão. Agora vou relatar como foi nessa regressão. O terapeuta explicou o procedimento e pediu para listar ao menos 2 coisas ou fatos que eu queria esclarecer, pois fazer por curiosidade não era certo. Ah lá, viu que eu falo? Bom, a primeira coisa que listei foi uma sensação física que não tinha explicação. Era uma ponta exatamente em uma costela, ou uma pontada exatamente em uma costela, e a impressão de que eram coladas uma na outra e só de um lado. Era tão forte que ao me espreguiçar, essa parte não relaxava e se desprendia. Uma sensação assim, sabe? Até que começou a sessão e por meio de hipnose o terapeuta seguiu orientando. Depois de me imaginar no jardim e entrar por uma grande porta, fui recebida por um senhor que já apareceu para mim, mas é outro relato. Esse senhor já apareceu para mim em outra ocasião, mas isso é história para outro relato. Eu acredito que ele é o meu mentor. Bom, fui recebido por esse senhor, que eu já conhecia de outros lugares, e também por meu avô materno, já falecido. Fui levada a uma cena porque nós vemos como fotos em sépia, mas sabemos por intuição o que está acontecendo. E as cenas vão sendo passadas.
Então eu fui levada a uma cena onde eu estava com um vestido de época, cor-de-rosa. Não era muito adornado. Eu estava em uma cozinha de chão batido, grande, e um fogão a lenha. E havia ali um fogão a lenha, também feito de barro. Estava acompanhada de um homem alto e magro, que em uma discussão me empurrou e eu bati exatamente onde eu sinto que as costelas são coladas. Eu bati no fogão ao cair. Sei que o homem foi meu primeiro marido naquela vida, não era o Beltrano. Não reconheci esse homem na minha vida atual e acho que não é nem necessário. Um adendo aqui, quando acordei da primeira sessão, eu não senti mais aquela sensação nas costelas, de costela colada, sabe? A ponta ainda tá lá, dói às vezes, mas a ideia de ter quebrado e calcificado junto, nunca mais eu tive. Ah, então ela pode ter quebrado as costelas, aí elas calcificaram uma na outra, assim, seria isso? Errado, né? E ela sente isso. Bom, fui levada a outras cenas onde vi o Beltrano e repetia tudo o que já havia acontecido. Mas acredito que essa página já tenha sido resolvida, pois não tenho mais mágoa dele. Era mesmo somente para confirmar que sim, éramos os personagens daquele livro e que nessa vida nós repetimos tudo novamente. A minha segunda pergunta era: qual o próximo passo? O que só fui ver na segunda sessão. Iniciamos como de costume, mas me recepcionaram na grande porta dessa vez. O meu mentor, meu avô materno, que mais tarde pude ver que foi meu pai nessa época, o fulano e minha sobrinha. Mas estes estavam vestidos e com aparência atual. A minha sobrinha, que vou chamar aqui de Flor, tem uma ligação muito forte desde bebê comigo, ao ponto de ter febre por ansiedade antes da minha visita e depois também. E muitos ciúmes, a ponto de quando ela veio morar na Europa comigo, com 12 anos, ela me disse que rezava todos os dias para eu não me casar e não ter filhos, porque senão eu ia abandoná-la. Nessa vida passada que relatei, ela era minha filha e durante a separação com o Beltrano, ele a levou embora para a Europa, mentindo, dizendo que eu tinha outros filhos, por isso eu não a queria. Olha, ela ficou meio assim. Ele mentiu para ela, ele levou ela embora e mentiu para ela que eu tinha outros filhos e por isso eu não a queria. E ela veio com esse medo, com esses ciúmes. O fulano, para mim, era uma incógnita, pois aparecia perto de um objeto muito específico. Isso na visão que ela tinha, na regressão, é isso? O fulano aparecia perto de um objeto muito específico. Detalhe que ele hoje não tem nenhuma relação com isso. Sem entender, fui buscar informações no Google a respeito e esse objeto levava o nome de uma pessoa que mais tarde, após o relacionamento com o Beltrano, foi marido dessa senhora. Meu Deus, tô confusa agora. Bom, nunca comentei com ele, que diz não entender por que temos uma ligação tão forte. A minha conclusão é que nada, absolutamente nada, é acaso. E que se lembrarmos de algo de nossas vidas passadas é porque a espiritualidade permite para que possamos conduzir para o caminho do perdão. PS, ocultei alguns detalhes, pois não é necessário identificar quem eram os personagens. Esse não era um intuito e sei que os assombrados são detetives, vão descobrir. Ou não, descobririam, né? Se eu dissesse mais detalhes, eles descobririam. O penteado que eu via na senhora era aproximadamente assim, mas com fitas que pendiam à frente, como uma continuação das tranças. É uma trança assim, ó. Que é como se você fizesse uma trança assim e prendesse a ponta dela aqui atrás, sabe? Num coque aqui. E é esse o relato. Então, ela achou ali algumas coisas na regressão, né? Entendeu, teve ali esclareceu algumas coisas para ela, fez sentido.
e ela sentiu que estava precisando. É como o rapaz disse, fazer por curiosidade não dá certo. Só se você tiver um motivo, falando, não, eu quero saber, tem uma coisa que tá me atrapalhando, eu não sei, eu preciso saber o que aconteceu, por que que essa situação acontece, e aí é muito interessante, eu acho. Já teve uma experiência assim? Manda aqui pra gente. Espero que tenham gostado do relato, um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!